Olá, crianças! Tia Jaque mais uma vez aqui com vocês, muito feliz, contente por poder aprender da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês do outro lado. Espero que o Senhor possa continuar cuidando de cada um como Ele tem feito até aqui, não é? E antes de mais nada, antes da gente começar a nossa história, continuação da nossa história incrível de hoje, muito linda que tem acontecido ali no livro de Ruth, queria orar a Deus, pedindo para Ele nos ajudar nesse momento que estamos aqui, para que a sua palavra possa falar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a sua palavra que é viva, que é eficaz, e quanto precisamos dela, Pai, quanto precisamos da sua palavra para o nosso dia a dia. E mais ainda, Pai, nos ajude a cada dia mais, dependemos do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos ser, nada podemos fazer, Pai. Abençoe a vida de cada criança que está lá do outro lado também, que essa história de hoje possa chegar até os seus coraçõezinhos e possa, de fato, sair diferente mesmo, ao mesmo tempo louvando, tendo um coração grato e também, Pai, das responsabilidades que nós temos quando a gente reconhece Jesus no nosso coração. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um e a minha vida aqui também, que vou estar colocando essa história hoje aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. A nossa história em Ruth. A Ruth é o 8º livro da Bíblia, depois lá de Juízes, está lá na Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, a gente já aprendeu que o livro de Ruth é na mesma época de Juízes. Oi! Opa! Olá! Como estão todos? Oi! Eu soube que há uma história muito linda que estão falando hoje, certo? Então, uma história muito linda de uma mulher chamada Ruth. Uma história de amizade, certo? Bueno. Sim, Meioca, mas é muito mais do que isso. Não é uma história apenas de amizade, é muito mais do que isso a história que nós já começamos há 2 semanas atrás, a história de Ruth. Então, vamos lembrar, antes de mais nada, dos capítulos 1 e 2, para a gente se situar no nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 3. E a gente vê no começo que lá começa, muito mal, muito mal. Noemi havia fome na casa do pão, Abimeleque morre, seus 2 filhos morrem, e Noemi e suas 2 noras, Ruth e Orfa, vão para outro lugar, porque ali havia fome, na casa do pão havia fome. Só que no meio do caminho aí, Orfa abandona as 2 e apenas Noemi e Ruth seguem viagem para Moabe. Esse foi aonde a gente acabou no capítulo 1. A esperança para Noemi? Bom, a gente vê, muito interessante no capítulo 2, que acontece que é cheia de uma nova esperança, porque Boaz aparece como possível marido para Ruth. E mais do que marido, um resgatador. E nós terminamos essa história. Capítulo 2. Será que Boaz é o resgatador de Ruth? Vamos lá para nossa capítulo 3. Então, há uma esperança aí. Há uma esperança. No capítulo, então, termina cheio de esperança, mas também com grande suspense e incerteza. Será que é mesmo Boaz o resgatador das viúvas Noemi e Ruth? Bom, o capítulo 3 começa lá com um plano de Noemi, porque aqui no versículo 2 diz, Noemi falando para Ruth, esse Boaz
Senhor das moças com quem você trabalhou, falando para Ruth, é nosso parente próximo. E o que quer dizer isso, tia Jaque? É de lei de Deus que o parente próximo, mais próximo da família, poderia se casar com a viúva. E aí nós entramos lá na lei de Levirato, que está lá em Deuteronômio 25, de 5 a 10. A tia Jaque não vai ler, mas diz que o seguinte, que quando há uma viúva e há um parente mais próximo, pode sim se casar com a viúva. Isso está obedecendo a lei de Deus, diferente do que estava acontecendo em Juízes. Juízes, todo mundo fazia o que achava bem, o que estava reto nos seus próprios corações. Não tinha um rei e todo mundo fazia aquilo que quisesse, que achava certo, né? Mas aqui, nesse mesmo período de Juízes, a gente vê no livro de Ruth algo diferente mesmo. Então tá, vamos continuar aqui. Então, Noemi, ela tem esse plano, né, para Ruth, e aqui fala para Ruth Noemi fala assim, faça o que lhe direi, tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa, depois vá até lá. Gente, uma pergunta aí que podem vir na cabeça de vocês. Nossa, mas a Noemi está oferecendo a sua nora, sim? Era muito comum isso. Era costume, não era algo se oferecendo. Hoje a gente não se pode fazer assim, porque parecia que, né, está se oferecendo para o homem. Mas naquela época, e em alguns países, até hoje do Oriente, isso é comum, é tradição, é cultural, né? E também você viu que faz parte da lei de Deus, da lei de Moisés, a lei de Deus para o povo de Deus. E depois continue, depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. É interessante aqui, porque Noemi, ela está preocupada. Não é, né, como a tia Jaque falou, não é de se oferecer de Ruth, mas sim a preocupação para o futuro de Ruth. Ruth é uma mulher bonita, viúva, e poderia sim ter um futuro, uma esperança nisso, não é? Então aqui diz no versículo, então Ruth recebe instruções para se arrumar como uma noiva. E isso também é falado lá em Ezequiel 16, 8. Então, e é muito interessante, porque Ruth, ela obedeceu aqui no versículo, farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Então, Ruth, ela fez exatamente o que a sua sogra, que era ali uma autoridade na sua vida, e eu penso nas nossas vidas de hoje, a Ruth conhecia o Deus, conheceu através de Noemi o Deus da sua sogra. Então, ela deve ter lembrado lá dos 10 mandamentos. Lembram? O que diz um dos 10 mandamentos? Honrai teu pai e mãe. Então, ela fez exatamente isso. Ela obedeceu a Noemi e foi para a eira. O que é a eira? Eu vou estar passando aí para vocês um desenho de uma eira. A eira era um local de terra plana, sem muita saliência, era ali onde era debulhado, era todo o processo do trigo secado também. Então, o proprietário costumava ficar ali nesse momento, porque tinha uns sabichões que queriam roubar. Então, o proprietário ficava ali de guarda para que esses cereais não fossem roubados. Bom, e também nesse período de ceifa, era um período de festa. Lembra lá da festa das colheitas, que vocês já viram lá em algum lugar aí no YouTube, tem sobre as festas do povo de Israel, povo de Deus. Então, a Ruth
vai. Boaz, então, ele terminou de comer, beber, estava alegre e foi deitar-se. Está lá no versículo 7. E ele pegou no sono. Ruth, então, se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta das meia-noite aí, Boaz se desperta e diz: tem alguém aí? Quem é você? E logo Ruth ali: sou eu, sua serva, diz no versículo 7. Respondeu ela: estende as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Tem algumas versões que falam, versículo 9, desculpa. Casa-te comigo, ou estenda a tua capa sobre mim. Que é a mesma coisa. Esta ação de Ruth, de fato, era um pedido de casamento. A colocação do manto sobre uma viúva era a maneira de pedi-la em casamento. E Boaz se espanta e fica mais uma vez, como a gente viu no capítulo 2. Ele diz para Ruth: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Né? Porque ela poderia ir atrás de uma pessoa mais jovem, porque Boaz já era um homem aí de meia idade, não tão novo como Ruth, mas não. Ruth ali, mais uma vez, foi fiel ao povo de Noemi, que agora é o povo dela, fiel a Deus. Bom, continuando. E ainda Boaz termina essa conversa. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Lembra da mulher virtuosa? Olha, está citando uma mulher virtuosa, porque ele viu nas atitudes de Ruth o quanto Ruth estava obedecendo à lei de Deus. E essa vamos dizer, resumindo, uma mulher virtuosa na palavra de Deus, que está lá em Provérbios 31, que teme a Deus. E eu espero que vocês, crianças aí, meninas, tenham isso, esse desejo mesmo no coração, de ser, quando crescer, uma mulher virtuosa, que tem o temor a Deus. E aí Boaz, ele termina, né? Mas ele sabe, mas embora eu seja de fato. Então Boaz termina essa conversa dizendo para Ruth que mesmo embora saiba que ele é um dos resgatadores da família, ainda tem uma pessoa mais próxima. E que era para Ruth dormir, ficar tranquilo que ele ia cuidar de tudo isso no próximo dia. Opa, próximo dia, hein? Ou próximo capítulo com a tia Ana. Veremos. Daí ele termina: fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele, o resgatador mais próximo, o parente mais próximo, antes de Boaz. Porque, né, Boaz também, temendo a Deus, sabia que ele precisava fazer tudo certinho, como manda a lei de Deus. Então, se tem um parente mais próximo que ele, vou conversar com ele primeiro, e se assim ele não quiser, com certeza eu serei o seu resgatador. Será mesmo que Boaz vai ser o resgatador de Ruth? Cenas do próximo capítulo. Bem, Ruth, na última aula com a tia Nara, a gente vê que ela pegava sobras das plantações de Boaz. Já aqui, ela tem uma esperança a mais, uma oportunidade de ser a dona dessas plantações. A dona dessas plantações, casando-se com Boaz.
Será que isso vai acontecer? Cenas do próximo capítulo com a tia Ana. Vamos esperar até a próxima aula para vermos como termina essa história, capítulo 4 de Ruth. Bem, pensando aí, temos muitas lições diante dessa história que nós ouvimos hoje, lições importantes, não só lição de lealdade, de amizade, mas muito mais do que isso, crianças. Bom, crianças, o capítulo 3 do livro de Ruth nos dá algumas lições que nós não podemos esquecer. A primeira lição que podemos tirar é que Noemi agora ela tem essa esperança renovada. Então ela tomou providência, como nós vimos no capítulo 3, de 1 a 5, toma providência e instrui Ruth a como agir, como se preparar como uma noiva. Elas estavam esperançosas de que Boaz poderia ser o parente próximo e assim ser o quê? O resgatador delas. A figura da noiva é muito utilizada na palavra de Deus. A noiva de Cristo se refere ao povo de Deus, a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Nós, aqueles que reconheceram Jesus e vivem para Jesus, estamos esperando a volta desse noivo, a volta de Jesus Cristo. E a minha pergunta, vocês estão preparados para isso? Estão se preparando para o grande dia em quando Jesus voltar e levar a sua igreja que somos nós? Bom, um ponto importante da nossa história de hoje refere-se à palavra resgatador, que em hebraico significa Goel. Goel, a palavra é redimir, ou também significa redentor. E hoje começamos a ver a possibilidade de Noemi e Ruth terem um resgatador, um redentor. Mas, tia Jaque, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Quando Deus ele criou um mundo sem pecado, um mundo perfeito. Mas nós, junto lá com Adão e Eva, pecamos e separados ficamos de Deus. Fomos condenados à condenação eterna. Mas Deus nos amou tanto que tudo de ruim que tinha no nosso coração, mesmo Ele sabendo de tudo isso de ruim que tinha no nosso coração, quis nos devolver o direito de sermos chamados seus filhos e temos uma nova herança. A herança ao lado dele, no seu reino, como deveria ser se não tivesse tido o pecado lá com Adão e Eva. E então precisávamos sermos resgatados. Do contrário, continuaríamos na nossa condição eterna de condenados. A Bíblia fala, lá em Mateus 20, 28, que o Filho do Homem veio para resgatar a muitos. Mateus 20, 28 nos diz, o Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate de muitos. E quem é esse? Vocês já sabem aí do outro lado? Jesus. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Aquele que morreu numa cruz, derramou seu sangue e hoje nos redimiu. Nos redimiu e nos comprou a liberdade do povo. E comprou a nossa liberdade. Onde antes éramos o quê? Escravizados pelo pecado. Agora temos a liberdade em Cristo Jesus. Maravilha! Ele nos comprou. Então, e assim também seremos livrados da condenação eterna. Fomos livrados do inferno por conta do que Cristo fez naquela cruz por nós. Nos comprou os nossos direitos como filhos. Agora somos filhos de Deus. Aleluia, não? Aleluia. E hoje a gente tem uma nova vida e uma eternidade com Deus. Amém. Que grande esperança temos em Cristo Jesus.
E mais uma vez vemos aí que a lei do Senhor estava sendo cumprida em Ruth, no livro de Ruth. Diferente lá do que estava acontecendo, do caos que nós vimos em Juízes, aqui no livro de Ruth, a lei do Senhor estava sendo cumprida. No capítulo 2 vimos a lei da respiga, e nesse capítulo aqui, a lei do levirato estava sendo cumprida, a lei do Senhor. E a gente entende também que a palavra de Deus, ela traz esperança. Ela traz esperança. E podemos lembrar também da bondade que Boaz teve com Ruth, lembrarmos de Deus, a bondade de Deus para com a gente. A bondade, né, mesmo diante de tantas dificuldades, tristeza, doença, né, que tem assolado o mundo, também as guerras, que para nós aqui é algo, né, muito diferente, mas olhando um pouco do que nos noticiários, a guerra que tem acontecido do outro lado do mundo, gente morrendo, as injustiças, Deus assim tem agido com graça, tem agido com bondade para conosco. Isso é motivo de gratidão, queridos. Gratidão a Deus, crianças. Precisamos ter isso todos os dias nas nossas vidas, essa gratidão. E a gente vê aí que a calamidade que começou em Ruth, lá no começo de Ruth e Noemi, começa a ser corrigida através da lei de Deus. Eu fico pensando como seria diferente se o povo de Deus, lá com os israelitas, cumprisse a palavra de Deus. Já imaginaram como seria tudo diferente? Porque eles sim eram para ser um exemplo para outros povos. Eles eram para ser o exemplo que levasse os outros povos a conhecer a Deus. Mas não, eles não fizeram isso. Mas hoje Deus nos incumbe isso, nos dá essa grande responsabilidade de sermos exemplos e seguir em frente com o nosso resgatador Jesus Cristo. Seguir e levar Jesus Cristo para todos os povos, para outras nações, se assim Deus permitir. Aquela esperança, a esperança viva que temos em Cristo Jesus, devemos levar para as outras pessoas. Não só falando, mas mais ainda, sendo Cristo Jesus. Também podemos ver aí no livro a soberania do nosso Deus e que Ele está no controle. Ele está no controle da história. Deus está no controle da história. Deus conduziu Ruth até Boaz. E também, hoje, a história está sendo conduzida por Deus. Deus, ele não saiu do controle. Muitas das pessoas que não creem em Deus, às vezes nos questionam, falam, cadê esse seu Deus diante de tudo isso que está acontecendo? Mas, crianças, lembrem disso. Deus, ele não fugiu. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Mesmo diante de todas as coisas ruins que temos visto, Deus está no controle. Não precisem terem medo de tudo que está acontecendo, mas lembrem que Deus está no controle. A Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, aponta para Jesus. E o livro de Ruth foi mais um que podemos dizer que aponta para Jesus. Que lá tinha a possibilidade de ser Boaz, o resgatador. Hoje, essa possibilidade é real. A possibilidade hoje não é uma possibilidade, hoje é realidade. Temos um resgatador, que é Cristo Jesus. Deus, ele conduz toda a história para que não fosse simplesmente uma história de homens pecadores, mas sim uma história de um prometido que viria e veio ao mundo para que pecadores fossem transformados por seu sangue para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esta é a história de redenção. Essa história de redenção, provavelmente também, isso é o tema do livro de Ruth. Então, crianças, não tenham medo, busquem abrigo debaixo das asas daquele que tanto te ama, como fala lá também, que nós vimos semana passada, Ruth 2:12. Deus tem planos para mim e para você, que a gente possa se manter firmes
firmes nos seus planos, porque os seus planos, os seus caminhos são melhores que o nosso. Então, que o Senhor os abençoe. A tia Jaque vai deixar uma folhinha para vocês fazerem, ou se der tempo, fazerem na salinha, ou levarem para casa para fazer, que vai falar um pouco para vocês lembrarem de algumas coisas do livro que a gente está estudando, tá bom? Mais uma vez, que o Senhor os abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Foi manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. No amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Restaurados no amor de Cristo, então não queremos mais estar. Quebrados e por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou.